Vamos lá, vamos começar mais um dia da nossa semana de missões. Quem tem tido a oportunidade de acompanhar aí, né, durante a semana, vocês estão vendo que tem sido uma bênção, né? Realmente a gente tem tido assim palavras maravilhosas, desafiadoras e inspiradoras. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Eu queria convidar todo mundo a abrir as suas Bíblias em João 17, versículos 10 a 18. Eu vou fazer uma oração e aí depois a gente faz a leitura de João 17, versículos 10 a 18. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais esse dia em que a gente se reúne para falar de missões, falar da missão de Deus, falar de missões transculturais. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem realmente nos desafiado, tem nos inspirado pelas mensagens e pelos testemunhos que temos ouvido. Então, se conosco, abre o nosso coração e nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler João 17, a partir do versículo 10. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Isso, Jesus orando, né? Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu vou ler também o versículo 20, só um mais para frente aí. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa é uma passagem, Jesus estava crucificado, estava sendo crucificado, e aí ele orou, né? E algumas coisas me chamaram assim, a atenção quando eu estava refletindo sobre esse versículo hoje pela manhã. A primeira delas, no versículo 11, o final, ele fala, né? Jesus fala, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um, né? Que é essa ideia de unidade. Né? Unidade não é a gente pensar todo mundo a mesma coisa. A unidade não é todo mundo votar no mesmo candidato, né? O que é a unidade? O que é unidade para o cristão? A unidade é a gente tá todo mundo debaixo do mesmo objetivo, debaixo da mesma missão, né? A missão de Deus. As nossas semelhanças, elas são muito maiores do que aquelas coisas que a gente diverge, né? E que às vezes essas coisas que nos divergem, elas acabam nos separando. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, foi sobre essa questão da unidade. E depois, Jesus fala, né, ora também pelos crentes, ou seja, por aqueles que ainda vão ouvir a palavra, que ainda vão crer na palavra de Deus. Tem tudo a ver com missões, né, com evangelização, com missões, e nesse contexto que a gente está falando aqui de missões transculturais. Então, é nesse espírito de unidade que eu queria abrir a nossa reunião de hoje, né? Que a gente se acalme, que a gente acalme o nosso coração, que a gente coloque aí o
o WhatsApp, as outras, bota tudo no mudo, vamos acalmar agora e vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Tá bom? Nesse momento eu queria convidar a Vanessa, que vai nos dirigir aí em um momento de cânticos. Vanessa, está com você. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos adorar o nosso Deus, que é soberano, tem o controle de todas as coisas, e apesar da sua grandeza, conhece tão bem e pensa em cada um de nós. Que coisa maravilhosa, né? Vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém, Vanessa. Muito obrigado. Nosso Deus é soberano. E agora, a gente vai ter um momento, a gente vai ter a oportunidade a gente vai ver o vídeo do Tim e da Agnes, falando sobre o ministério deles em Guiné-Bissau, né? Esse casal, eles estiveram recentemente conosco em sua passagem aqui no Brasil, tiveram a oportunidade de ir na igreja, deram um testemunho assim, belíssimo, realmente, foi uma noite muito legal. Quem teve a oportunidade de assistir aí sabe o que eu estou falando. E vamos lá, vamos ouvir agora aí o testemunho do Tim, da Agnes, do Pedro e da Ana. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tim falando aqui diretamente da Guiné-Bissau, e alegria para nós poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dia a dia aqui. Espero que vocês estejam bem e que essa semana missionária esteja sendo uma bênção para todos nós também. Para quem não nos conhece, eu sou o Tim, sou esposo da Agnes, o pai do Peter e da Ana, e nós estamos na Guiné como família desde o ano de 2017, mas tanto eu como a Gui, a gente cresceu aqui como filhos de missionários, então já estamos aqui há quase 20 anos.
essa é a nossa casa e nós temos convicção que o Senhor nos chamou para estar falando do amor dele nesse lugar. Então a gente tem trabalhado aqui junto com a minha família. Nossa missão tem crescido bastante nos últimos anos. Temos atingido outras aldeias além da cidade onde a gente mora. Nós moramos no sul, no extremo sul da Guiné. Ficam 4 horas de distância da capital Bissau. E trabalhamos com a etnia Fula, né, que é uma etnia de origem muçulmana. Temos 3 escolas. Nessas 3 escolas nós falamos abertamente do Evangelho, né, porque são escolas confessionais. Trabalhamos também com a área da saúde. Nós temos uma pequena clínica aqui e aí a gente tem a oportunidade de estar atendendo as pessoas que sofrem com diabetes, com hipertensão, muita gente com feridas, né, e problemas de saúde. Então, e agora nessa época que começou as chuvas, bastante problema com a malária também. Então tem bastante trabalho na área da saúde. E por último, a minha área, né, a agricultura. A gente tem trabalhado bastante nessa área também, com projetos de agricultura, plantio, né, trazendo novas tecnologias. Tem tudo isso com o intuito de melhorar a vida das pessoas aqui, né, e através disso mostrar para eles o amor de Cristo, né. Então é uma alegria, a gente tá numa correria maluca aqui, tem muita coisa acontecendo. Orem por nós, orem pelo nosso trabalho e orem para que o Senhor levante mais pessoas, né? Esse tem sido o nosso maior desafio hoje. O trabalho cresceu e alguns dos nossos colegas tiveram que retornar do campo para sua terra natal, então a gente está precisando aí de mais gente para se juntar com a gente aqui. Então, ore por nós e muito obrigado pelo carinho, essa família que nós temos no Brasil, que são vocês e que nós temos um imenso carinho. Muito obrigado pelo carinho, né, pelas orações, pelas contribuições. Vocês são muito importantes na nossa vida. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E vou estar mostrando depois um pouquinho o Pedrinho e a Ana. Eles têm crescido e também amam esse lugar como a gente ama. Oi, gente! Essa aqui é a Aninha, Pedrinho e a Agnes, para quem não nos conhece. Nós moramos na Guiné-Bissau, na África Ocidental, aqui em Quebo. Já tem mais ou menos 2 meses que nós retornamos do Brasil, tivemos uma temporada lá para o nascimento da Aninha. Nós queremos agradecer todas as orações, as mensagens, o apoio da igreja para conosco, dos irmãos, dos amigos. Obrigada mesmo, gente, e por fazer parte da nossa caminhada. Nesse tempo que a gente esteve aqui, teve um dia bem especial na escola. Dia 1 de junho é dia do quê? Dia das Crianças. Dia das Crianças aqui em Guiné. E foi um dia muito legal, especial. O que teve nesse dia lá na escola? Tive brincadeiras, tive presentes, tive comidas e músicas. Lá na escola da missão, né? E agora é período de férias, né, escolares aqui. E aí, mais ou menos em setembro, retornam as aulas. Teve também o culto de ação de graças da irmã Dinheiro, esse é o nome dela mesmo. Nós fomos orar pela casa dela. Que antes das chuvas vieram. Ela conseguiu terminar a casa antes das chuvas chegarem, né? E aí a gente foi agradecer a Deus. Ela é a mamãe a vovó do Davi, né? Seu amiguinho. Isso aí. Um abração para todos vocês aí. Legal, legal. Esses foram Tim e Agnes, Pedro e a Ana. Tim e Agnes, que são filhos de missionários, né? Se conheceram no campo, depois se casaram, enfim, passaram um tempo aqui no Brasil, se especializando. O Tim nessa área da agricultura, a Agnes na parte de pedagogia. Tiveram um tempo também, né, no Centro Evangélico de Missões, foram contemporâneos aí, um pedaço aí do Samuel e da Maísa, e é sempre uma alegria, né, vê-los. Eu tinha assim, o cabelo está indo para a barba, né, e parece que está saindo um pouquinho da cabeça, né.
tempo é cruel. E o Pedrinho, né, grande que só falante, muito legal, muito legal. Bem, meus irmãos, agora eu vou passar a palavra para a Marcinha, que a Marcinha vai apresentar aí o nosso preletor dessa noite. Marcinha, tá contigo. Pastor Barbosa Oliveira, João Barbosa Oliveira, mas para a gente é eternamente conhecido como Barbosinha. É grande amigo já de muitas décadas, claro que eu era pequenininha, mas o Barbosa é casado com uma linda mulher chamada Sinara, tem 2 filhos, a Marcelo e o Rafael. Eles estão na África já desde 1989, 90, mais ou menos por essa época, pela missão ONI Challenge Universal. Meu inglês é péssimo, né, gente? Internacional, né? E ele já está há muito tempo na África, passou uma época nos Estados Unidos, também a serviço da missão, e agora, exatamente agora, faz 2 semanas, ele retornou para a capital, Joanesburgo, está lá, e como ele me falou, estou voltando para casa, da mesma maneira como Tim e Agnes consideram, né, o continente africano o seu lar. Então, ele vai trazer a palavra para a gente hoje à noite, é um grande amigo, e uma das coisas que mais me marcou na minha vida foi o amor que o Barbosa teve por missões. Foi ele uma das pessoas que começou com as conferências missionárias lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, na época que todas nós ainda éramos adolescentes, e eu lembro que ele foi que acendeu essa chama de missões assim no nosso coração, e eu participei de alguns projetos missionários na época, tenho esse coração até hoje depositado em missões, e eu sei que o Barbosa foi um desses responsáveis em acender essa centelha missionária no coração de uma geração toda, quando ele fazia parte do colegiado de pastores da Igreja Presbiteriana de Brasília, né? Então, é com muita alegria que eu apresento e passo a palavra para o Barbosa, para o Barbosinha, querido Barbosinha. Meus queridos da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, é um prazer muito grande para mim estar com vocês hoje à noite, direto da África do Sul, um país muito lindo, muito aprazível, uma bênção morar aqui e ministrar para os países de fala portuguesa da África. Nós hoje estamos num lockdown, economia fechada, muita coisa fechada, escolas, e passando por uns momentos difíceis, com desemprego muito alto, e esta semana passamos umas dificuldades grandes no país, com revolta, com saqueamento, questão econômica no país muito séria. Mas é exatamente para momentos como este que nós, como povo de Deus, somos chamados para testemunhar da fé, né? Testemunhar da vida que existe em Jesus. Apesar de toda a luta que estamos passando nesse tempo todo, com pandemia e tudo mais, a nossa confiança maior é no Deus que nos criou e que nos chamou para Ele mesmo, e que nos salvou na pessoa de Jesus. É uma alegria para mim estar com vocês, um privilégio muito grande. Eu gostaria de estar presentemente, estar aí mesmo com vocês, mas esta não foi possível dessa vez, não é? E é bom ver o envolvimento da nossa igreja com povos ao redor do mundo. É para isto que a igreja é chamada. Para testemunhar do amor de Deus, da misericórdia dele, da salvação, testemunhar daquilo que ele fez em todos os povos da terra. Então, hoje eu gostaria de estudar com os irmãos, de mirar a palavra de Deus, de voltar os nossos olhos para as Escrituras, num salmo muito conhecido, que talvez você já tenha lido tantas vezes. E hoje eu gostaria de
trazer algumas ideias, talvez não seja nada novo para você, mas que possa encorajá-lo a ver o mundo com os olhos de Deus. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 67. Salmo 67 é um cântico, né, de Davi, que foi feito para instrumentos de corda, e é um cântico muito bonito, muito bonito. E eu quero que você leia comigo esse texto das Sagradas Escrituras. Então vamos lá, Salmo 67, e começa dizendo assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. Vamos pedir a Deus que fale conosco através desse texto, que a gente possa terminar esse tempo juntos de uma maneira diferente do que como começamos, transformados pela ação da graça dele. Vamos orar. Pai bondoso, o Senhor que sempre se preocupou com o teu povo e abençoar o teu povo, nós te pedimos hoje que o Senhor nos abençoe. O Senhor fale o coração da gente através da tua palavra. Transforma-nos e ajuda-nos a ser mais parecidos com Jesus, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Em nome de Jesus. Amém. Uma das páginas mais difíceis da história recente, das últimas 2 décadas, é o que nós chamamos de 11 de setembro. Você se lembra deste 11 de setembro que eu estou falando? Quem passou por esta data se lembra exatamente onde estava quando tudo aconteceu. Quando as 2 torres no centro de Nova York caíram depois de um ataque terrorista, um cenário de desespero e de dor se formou por muito tempo, mesmo depois de que tudo aquilo aconteceu. Porém, algo ficou marcado naquela tragédia. A morte de muitos bombeiros foi algo trágico e que ficou na lembrança de todos que estiveram envolvidos com aquele acontecimento. Muitos bombeiros pereceram porque estavam no serviço de salvarem outras vidas. Estes subiam e desciam escadas à busca de pessoas ou trazendo muitos para um lugar de segurança, longe dos prédios. Eles foram chamados para salvar vida porque eles tinham o treinamento para tal. Eles trouxeram esperança para muitos que não sabiam o que fazer. Eles foram colocados onde estavam, com o treinamento que tinham, para exercer uma função vital, que era salvar vidas. Quantas histórias semelhantes nós podemos ouvir com o passar do tempo, não é verdade? Pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa, para trazer vida. Mas para tal, acabaram entregando as suas próprias vidas para que outros pudessem viver. Se você parar um pouquinho e começar a pensar, você também terá muitos exemplos como este em sua vida. Por um outro lado, nem sempre alguém precisa morrer para que outros possam experimentar a vida.
Você pode ouvir, ler, até visto alguns atos heróicos de alguém que colocou a sua própria vida em perigo. Há uns anos atrás eu vi na televisão, nas notícias, um refugiado africano em Paris que escalou um prédio até o 3º andar para salvar uma criança que estava sendo pendurada pela mão de alguém, para que essa criança não caísse. Mas só que esta pessoa não conseguia trazer a criança para o seu lado, o lado do apartamento onde ele estava, para salvá-lo. Esse africano subiu, escalou os 3 andares, segurou a criança e desceu com a criança. Ele salvou aquela criança. Um ato heróico. E quando as pessoas tentaram falar com ele que ele era um herói, que ele fez uma coisa incrível, ele disse o seguinte: eu não sou herói coisa nenhuma, eu vi que podia fazer algo por aquela criança, fui lá e fiz. Muito interessante, não é mesmo? Eu podia fazer alguma coisa. Eu decidi. Eu fui lá e fiz. Quando a gente olha para os Salmos, a gente vê que é uma coletânea de cânticos usado pelo povo hebreu, e muitos desses cânticos eram usados quando eles iam para o templo em Jerusalém, ou quando estavam no templo, ou em procissão e festa deste povo. Há salmos dos mais diversos. A maioria deles foram escritos por Davi, mas alguns deles foram compostos por outros autores. Alguns desses salmos são proféticos. Eles apontam para a vinda de Cristo. Por exemplo, diz o Senhor ao meu Senhor. Salmo 22, né? Não permitirás que o teu escolhido veja corrupção. Alguns são mais reflexivos, exprimem a introspecção, o olhar para dentro da alma. Por exemplo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Ou talvez o Salmo 51, não é? O meu pecado está sempre diante de mim. O Salmo 67 é um cântico de adoração que mostra o que Deus faz pelo seu povo, pelos povos da terra, e como ele usa o que faz pelo seu povo para que outros possam nele crer. Lembre-se que em todo o Velho Testamento, o conhecimento de Deus pelos gentios era desvendado quando estes vinham de Jerusalém até o templo. Vamos ver como isto é retratado neste salmo, como essas realidades possam ser explicadas neste salmo. Vamos voltar para as escrituras. Eu espero que esse tempo de escritura possa encharcar o nosso coração e a gente possa ser transformados com esta porção das escrituras. O que esse Salmo 67 ensina para a gente? Ensina para a gente que tudo começa e termina em Deus. Olha o versículo 1. Seja Deus gracioso e nos abençoe. Olha o versículo 7. Abençoe-nos, Deus. Lembra de uma coisa. Primeira coisa. O povo só tinha, naquela época, no tempo de Davi, só tinha o Velho Testamento, né? Só tinha o Pentateuco, ou o Torá. Não existia outra revelação. O salmista, com este Salmo 67, ele joga o olho do povo lá atrás na bênção araônica, em Números capítulo 6, versículo 24. Ele pega aquela bênção e transforma aquilo de uma maneira aplicativa no coração do povo para dar uma outra realidade, mostrar uma outra faceta do coração de Deus. Lá em Números 6, 24, ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aqui ele começa a dizer: seja Deus gracioso e nos abençoe. Deus é essa fonte de toda misericórdia
de toda bênção. O que esse texto está nos ensinando é que nós não temos perspectiva de vida fora da perspectiva de Deus. Que nós dependemos da sua graça, nós dependemos da sua bênção para termos vida. E sabe de uma coisa? Você vê isto muito aqui na África. Pessoas que não têm nada, absolutamente nada, mas que demonstram na sua vida uma alegria exuberante. E quando você conversa com eles, a resposta é sempre a mesma. Porque Deus colocou isso dentro de mim, ou porque eu tenho Deus, ou porque eu conheci a Deus, ou porque esta vida é uma bênção de Deus, e por aí vai. Mas não é só aqui não, você encontra muita gente assim no Brasil também, no interior do Nordeste, nas cidades ribeirinhas do Amazonas, lá no Pantanal, pessoas que conhecem o verdadeiro significado da vida e expressam de maneira simples, de palavras simples, é porque Deus me abençoou, é porque Deus fez alguma coisa na minha vida. Ele é fonte de misericórdia e bênção, e por causa disto, ele se revela a nós. Faça resplandecer sobre nós o rosto. Lembra? De novo. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti na bênção araônica. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o rosto. Quem é que pediu para ver o rosto de Deus? Moisés. Mas Deus falou para Moisés, quem vê o meu rosto vai morrer. E sabe a maneira com que Deus satisfez este desejo do crente, esse desejo daquele que colocou a sua fé nele? Foi através de Jesus. Lembra que Jesus disse a Filipe, quem vê a mim vê o Pai? Lembra que Hebreus diz que ele é a exata percepção do ser de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Então, olha o texto. Deus nos abençoa. Deus tem misericórdia de nós. Deus guia os povos. Deus julga as nações. Ah, meu querido, nós não começamos nada. Na vida missionária, o começo não está em nós, missionários. Muitas pessoas, às vezes, falavam assim no passado, nós vamos para tal lugar para levarmos Deus para aquele povo pagão. Não se leva Deus para lugar nenhum. Antes de chegarmos lá, Deus já está lá há centenas de anos, preparando o coração de muitos para entenderem o Evangelho. Se você quer ler um livro que fala a respeito disso de maneira muito bonita, leia o Fator Melquisedeque, de como Deus já preparou muitas culturas, preparou o coração de muitos para que quando o Evangelho chegasse, fizesse sentido para aqueles que estavam perdidos, sem saber e sem conhecer a bondade de Deus. Mas onde eu e você encaixamos nesse plano? Nós encaixamos dentro do conhecimento de Deus. Ele se dá a conhecer a nós. Ele se revelou a nós. O que isso significa? Que Deus tirou o véu do mistério, não é? Se você vê os evangelhos dizendo que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de cima embaixo, isso significa dizer que com a morte de Cristo, nós tivemos um acesso imediato, pronto à presença de Deus. E o plano do conhecimento de Deus é para que outros o conheçam. Observe o que ele diz, que Deus nos abençoe. Quem são o nos neste texto aí? Quem é o alvo da intenção de Deus? No versículo 1, somos nós mesmos. No versículo 2, as nações. No versículo 3, os povos. No versículo 4, as gentes. Todos estes são alvos da revelação de Deus. Mas como? Hoje a gente sabe de uma maneira bem mais clara, né? Do que o povo no Velho Testamento sabia. Quando Jesus se revela dizendo, quem vê a mim, vê o Pai.
como o Filho é a exata representação do ser de Deus, nós somos chamados para mostrar, representar e espelhar quem o Filho Jesus é. Como Jesus espelha o Pai, nós somos chamados para espelhar Jesus na caminhada. Quer seja em Brasília, quer seja no Pantanal, quer seja nas cidades ribeirinhas, quer seja no Camboja, quer seja na Arábia Saudita, quer seja nos mais escondidos rincões da África. Porque nós experimentamos da sua bênção, nós somos levados, nós somos conclamados, nós somos chamados a espalhar esta bênção entre os que não o conhecem, onde quer que eles estejam. Quer seja na Jerusalém, quer seja na Judeia, na Samaria, até os confins da terra, como diz em Atos 1:8. Nós não apenas somos os depositários da bênção de Deus, nós carregamos esta bênção à medida que nós caminhamos por aí afora. Nós também encaixamos neste plano quando nós o fazemos conhecido. Somente após fazê-lo conhecido, isto é, somente depois que nós podemos trazer esta mensagem, esta vida que só o Evangelho dá, é que nós podemos ver no versículo 3, no versículo 4, louvem-te os povos, ó Deus, alegrem-se as gentes. Eu me lembro no meu tempo de seminário no Brasil, no começo dos anos 80, quando aprendi aquele cântico que cantávamos todos os dias na igreja. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Olha o Salmo 138, 4. Render-te-ão graças, ó Deus, todos os reis da terra. Quando é que os reis da terra vão render graças a Deus? Quando ouvirem as palavras da tua boca. E quando eles ouvem as palavras da boca de Deus, diz o seguinte no mesmo salmo: e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Para que haja alegria, para que se cante da glória de Deus, os reis e os plebeus precisam conhecê-lo. Jeremias capítulo 22, 19 diz assim: a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Por que o inimigo faz isso? Cegar o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não está dizendo que isso não pode acontecer, mas existe uma luta aí para que aqueles que não o conhecem continuem cegos para não conhecê-lo. Mas eu e você somos chamados para ir lá e compartilhar dessa graça redentora com tantos quantos ainda virão a crer. Eu não sei quem virá a crer, por isso eu sou chamado para compartilhar com todos. No Salmo 67, no último versículo, o salmista coloca a bênção de Deus de uma maneira muito radical e fala assim: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. O que isso significa dizer, meus amados? Significa dizer que a bênção de Deus é redentora, é salvadora. A bênção de Deus traz salvação.
Isso significa dizer que quando Deus me abençoa, Ele me abençoa não para eu apenas me sentir feliz, alegre, né? Pular de alegria. Não, Ele quer que outros sejam salvos, quer que outros conheçam aquele que me abençoa. A bênção de Deus, quando Deus nos abençoa, essa bênção é também enviadora. Quem é abençoado ou vai, ou envia mensageiros para explicar, compartilhar, anunciar esta bênção a quem não a tem. Às vezes me impressiona quando as pessoas falam, que recebem uma bênção, falam, ah, Deus é fiel. Mas se Deus não me abençoasse do jeito que eu gostaria que Ele me abençoasse, Ele continuaria fiel, porque Ele não nega a si mesmo nem a sua palavra. A bênção de Deus espalha o princípio da sabedoria, o dobrar-se diante dEle, o temer a sua pessoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra fazer o quê? Vão te temer, vão temer a ti, vão se dobrarem diante do Senhor. Ah, meus amados, este salmo é sobre o desejo de Deus de que todas as nações conheçam a Ele. Mas não apenas o conheçam aqui, mas que todas as nações, todas as pessoas possam segui-lo. Olha no versículo 4. E desta forma, e por causa disso, pertencendo à sua família, sejam abençoados. Veja o versículo 6. E todos os confins da terra o temerão. Este é o uso da palavra temor, no sentido de maravilha, de respeito, de reverência. Esse tema universal, né? Tão grandioso, é também afirmado no Salmo 22, 27 e 33, 8. Olha como o Salmo 22, 27 diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Ah, isto é a salvação do nosso Deus. E no Salmo 33, 8, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. E como é que Deus quer fazer isso, amados? Quer fazer isso através de mim e de você. Quer fazer isso através da nossa igreja. Toda e qualquer pessoa, família, igreja que ama a Jesus tem que tomar sobre si a responsabilidade de enviar pessoas para que possam contar desta bênção redentora a muitos que ainda não ouviram. Isso significa eu e você, significa dizer a nossa igreja, todas as igrejas que chamam-se pelo nome de Jesus. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 10, diz: como é que ouvirão se não há quem pregue? Como é que pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu desejo hoje é que você seja abençoado, e por causa da bênção de Deus na sua vida, muitos possam vir a conhecer a Jesus como seu Salvador e Senhor. Filipenses capítulo 2 diz de uma maneira bem clara que ao nome de Jesus, à pessoa de Jesus, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Me lembro de um pastor moçambicano, muito meu amigo. Um dia eu perguntei a ele, qual o seu alvo na sua vida? Ele falou comigo assim: irmão Barbosa, eu não quero descansar enquanto eu não ver Moçambique de cabeça para baixo com o Evangelho. É o livro de Atos novamente. Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Eu e você somos chamados para essa revolução de virar o mundo de cabeça para baixo, apresentando a bênção de Deus, apresentando o caminho de Deus, apresentando a graça de Deus na pessoa de Jesus,
o nosso Salvador. Missões não é nada mais, nada menos do que Jesus vivendo em nós, para que possamos compartilhar o Evangelho em culturas que ainda não o conhecem e que precisam demasiadamente da sua salvação. Que Deus te abençoe, que Ele use você e que você seja uma semente para que muitos, muitos o conheçam para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela bênção que o Senhor já derramou sobre nós, que é Jesus. Te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças pela presença do Senhor nas nossas vidas. Acende cada dia mais o fogo missionário no nosso coração, para que muitos, perto e longe, possam ouvir, crer e seguir o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. É isso. Então, encaminhando já para o nosso final, a gente vai ter mais uma música com a Vanessa agora, né? A Vanessa já está ali com o violão ali no ponto. Vamos lá, Vanessa, vamos escutar mais uma música. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vamos dizer isso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.